Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Daniel Bono. Vou falar aqui rapidamente como encontrar a área delimitada por curvas. Vou colocar aqui um exemplo bem inicial, bem tranquilo, um caso 1 aqui, em que eu tenho uma função f de x determinada como sendo 4 menos x ao quadrado. E eu quero encontrar a área delimitada por essa função e pelo eixo das abscissas, que é o eixo dos x. Esses daqui serão, portanto, os meus limites dessa minha área. No caso, o eixo dos x aqui, o eixo das abscissas, é quando o y é igual a zero. E aí eu já posso encontrar aqui os valores, as raízes aqui dessa função, que é justamente o encontro com esse eixo daqui, o eixo dos x. Portanto, y, que é igual a f de x, é igual a zero. 4 menos x ao quadrado igual a zero. A gente pode fazer aqui, ó, x ao quadrado é igual a 4. Portanto, x é igual a mais ou menos 2. Essas são as raízes aqui, então, da função f de x. E justamente eu encontro com o meu eixo dos x. Representar aqui graficamente, então, essa curva, até para entender, para compreender como está organizado aqui essa área. Aqui o eixo do x, o eixo do y. Quando x é igual a zero, então o valor de y aqui é igual a 4. E quando x é igual a menos 2 e mais 2, o valor de y é igual a zero. Portanto, eu posso delimitar aqui essa minha parábola. E eu quero justamente a área entre essa minha parábola e o eixo do x, que é essa área aqui, no momento sendo rachurada. Como que eu vou encontrar o valor dessa área? Eu vou utilizar a definição de integral, e o valor da área delimitada por aquela função pode ser a integral definida de a até b da função f de x dx. No caso, os meus limites de integração são as regiões aqui, as raízes dessa função, o menos 2 e o 2, já que eu vou integrar deste ponto até este ponto, seguindo essa direção aqui, em torno dessa curva, limitado por essa curva. Logo, o valor da área será de integral definida de menos 2 a 2 de 4 menos x ao quadrado dx. Pronto. Então, aqui, resolvendo a integral de uma subtração pode ser a subtração de integrais, né? Essa é uma das propriedades de cálculo integral. Vou desmembrar aqui, então, fazer, portanto, a área é igual a integral de menos 2 a 2 do primeiro termo aqui, de 4 dx, menos de menos 2 a 2 x ao quadrado dx. Portanto, a integral de uma subtração é igual à subtração de integrais. Resolvendo aqui essa integral, fica 4x, então os limites de 2 a menos 2, menos integral de x ao quadrado, eu somo ao expoente um valor, então fica x ao cubo, e coloco abaixo da fração dele o expoente mais 1, que é também 3. Então, o valor da integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E aqui colocar em relação aos seus limites de integração, 2 e menos 2. Resolvendo aqui essa integral, então, temos a área igual a 4 vezes 2 menos 4 vezes menos 2, certo? Menos, colocar aqui embaixo esse termo aqui abaixo, 2
ao cubo sobre 3 menos menos 2 ao cubo sobre 3. Certo? Eu tenho que, portanto, a minha área é igual a 8 menos, com menos 2 mais, então, mais 8 menos, vou abrir os parênteses aqui, 2 ao cubo, 8 sobre 3, menos 2 ao cubo fica menos 8, menos com menos dá mais, então mais 8 sobre 3. Logo, a minha área ela vai ser igual a 16 menos 16 sobre 3. Calculando aqui o MMC, então, 16 vezes 3 dá 48, menos 16 sobre 3. Isso aqui, portanto, será igual a 32 sobre 3 unidades de área. Pronto. E assim está definida o valor da área delimitada por essa função e o eixo dos x, que é 32 sobre 3 unidades de área. Fazendo agora então aqui um outro exemplo, um caso 2. Caso 2 agora, limitado por duas funções diferentes. Antes eu coloquei em relação ao eixo dos x, agora eu vou colocar em relação a uma outra curva. As curvas, no caso que eu quero limitar, serão y igual a x ao quadrado e y igual a x mais 2. Portanto, aqui é o meu f de x e aqui é o meu g de x. Esses são meus limites. Vamos imaginar aqui então o ponto de encontro aqui dessas duas funções. O encontro aqui delas será exatamente quando f de x igual a g de x. Portanto, eu vou ter x² igual a x mais 2. Logo, x² menos x menos 2 igual a 0. Escrevendo aqui, ó, tem uma função do segundo grau aqui, então. Posso fazer até por Bhaskara aqui, né? Então, vamos fazer o delta aqui. B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1 menos 4 vezes A, 1 vezes C menos 2, então, mais 8. Delta igual a 9. X vai ser, então, igual a menos B, então, 1. Mais ou menos raiz de delta, raiz de 9 vai ser 3, sobre 2A, sobre 2. Pronto. Então, eu vou ter aqui o x1 igual a, sendo a soma aqui, 1 mais 3, 4, sobre 2, 2. E o x2, 1 menos 3, menos 2 dividido por 2, menos 1. Pronto. Bhaskara, bem simples aí. Então, eu tenho como os limites aqui, menos 1 e 2. Vamos representar graficamente aqui como é que ela se comporta, essas duas funções. Colocar aqui, usei o eixo y. Colocar o eixo x agora. Colocar aqui uns valores aleatórios. 1, 2. 2. Aqui o eixo y e aqui o eixo x. No caso, a minha função x mais 2, quando x é 0, o y é 2. Então, esse ponto aqui, portanto, quando x é igual a menos 2, o valor de y é 0. Portanto, eu já tenho essa curva aqui, né? Essa reta, que é a reta g de x. E tem uma curva x ao quadrado.
que é uma curva do segundo grau aí, então uma parábola quando x é igual a 0 e y é igual a 0. 1 e menos 1 aqui, eu tenho um ponto de encontro aqui, ó, do valor de 1. E aqui ela vai se encontrar novamente em 2, né? Quando x é igual a 2, vou até consertar aqui o valor do y só para ganhar espaço e chegar no 4. 3, 4. Só para ganhar espaço aqui para vocês, para justamente vocês não perderem o raciocínio. Aproximadamente aqui, né? Aproximadamente aqui. Eu sei que não ficou muito bom, mas aproximadamente quando x é igual a 2, y é igual a 2 para os dois casos. Portanto, eu tenho uma parábola aqui, né? Uma parábola. Logo, aqui eu tenho g de x e aqui eu tenho f de x. E eu quero justamente a área limitada por essas duas curvas, que é essa área rachurada aqui dentro desse intervalo. Como que eu posso calcular a área a área entre essas duas curvas aqui? Eu vou fazer a integral de uma função, da função superior, que nesse caso aqui está sendo a g de x, menos a integral de f de x, dentro desse intervalo aqui de menos 1 até 2. Então, como cálculo de área, eu posso fazer de menos 1 até 2, colocar aqui formalmente, né? De A até B, de g de x menos f de x dx. A área vai ser, portanto, igual a menos 1 a 2 de quem é o valor de g de x? O x mais 2 menos a função f de x, que é o x quadrado dx. Pronto. Posso desmembrar aqui essas integrais, que nem feito na questão anterior. Então, será a integral de menos 1 até 2 de x dx, mais integral de menos 1 a 2 de 2 dx, menos integral de menos 1 a 2 de x ao quadrado dx. A área será, portanto, igual a x ao quadrado sobre 2, de 2 a menos 1, mais 2x de 2 a menos 1, menos x ao cubo sobre 3, de 2 a menos 1. Esse primeiro caso aqui, a área será igual a 2 ao quadrado sobre 2 menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2 menos 2 vezes menos 1. Seguindo aqui esse último termo, menos 2 ao cubo sobre 3 menos 1 ao cubo sobre 3. Resolvendo então aqui todos esses valores, 2 ao quadrado, 4 sobre 2, 2, menos 1 ao quadrado, 1 sobre 2, então 2 menos 1 meio, mais 4, menos 2 vezes menos 1, mais 2, menos 2 elevado a 3, 8 sobre 3, então menos 8 sobre 3. E aqui vai, ó, menos 1 ao cubo, menos 1,
menos 1 sobre 3 com menos mais 1 sobre 3, mas tem um menos aqui fora, então menos 1 sobre 3. O valor dessa área, portanto, será igual a 2 mais 4 mais 2 dá 8, menos 1 meio, menos 8 menos 1, menos 9 sobre 3. Menos 9 sobre 3 é igual a menos 3. Isso será igual a 5 menos 1 meio, logo isso vai ser igual a 9 meios, unidade de área. Pronto. Assim definimos o valor da área para essa superfície limitada pela curva y igual a x mais 2, que é o gx, e o y é igual a x ao quadrado, que é o f de x. O valor dessa área, portanto, foi 9 sobre 2 unidades de área. E é isso, pessoal.